era jovem ainda, né, eu não tinha nem 15 como anos. trabalhar. É, 15 E aí anos, você imagina, né, Marcelo, estudando, né? um adolescente de uma família carente, bem carente, religiosa, uma mãe extremamente religiosa, e eu me vejo aí com uma criança com deficiência nos braços. Tá. Então foi assim Quer dizer, a complexidade da maternidade... total, sabe, foi uma fase muito complexa da minha vida, onde eu ouvi muitas pessoas falando, poxa, sonhos, planos, projetos acabam agora, porque principalmente o pessoal da periferia tem muito isso, teve um filho, então vai viver agora pro filho, né? Vai ter que Não vai trabalhar, estudar. né? A gente tem aquela questão de pai para sustentar. Meu pai já não sustentava nem eu, que dirá o neto. Então, a maioria das pessoas mais próximas tinham essa visão. Agora acabou o futuro dessa pessoa, né? Vai fazer o que agora? Vai ter que parar de estudar, principalmente quando veio o diagnóstico, uma criança com deficiência. E a deficiência do meu filho é uma deficiência de nível grave, ele é totalmente dependente. Então, aquilo me abalou, essas palavras me abalaram, né? Aquilo doeu muito no meu coração. Eu fiquei pensando, eu sempre fui uma criança com muitos sonhos. Eu lembro que eu com 8 anos de idade, meu sonho era fazer faculdade. Quando que naquela época alguém fazer faculdade, principalmente da periferia, era quase que impossível, né? E eu falei, poxa vida, e agora? Será que vai ser isso mesmo? Mas eu nunca gastei isso, eu sempre mantive esses sonhos. E o tempo foi passando, eu continuei estudando, nunca parei de estudar, sempre tive muita ajuda do meu esposo, do pai do meu filho. A gente sempre dividiu muito bem, sabe, as responsabilidades. Embora fôssemos jovens, mas nós tivemos uma cabeça bem bacana, né? E o tempo foi passando, eu consegui terminar os meus estudos, mas durante um bom tempo eu tive que dar prioridade para o meu filho. Vivi um bom tempo de terapias mesmo, mas eu senti uma deficiência enorme por parte dos profissionais que atendiam meu filho, principalmente fisioterapeutas. Uma deficiência de pegar principalmente uma garota jovem ainda, que não tinha conhecimento nenhum, muito menos daquela patologia, daquela necessidade, e acolher, sabe, Marcelo? Acolher mesmo. Falar, você sabe o que é paralisia cerebral? Né? Você sabe o que acontece se você não fizer determinados estímulos? Por outro lado, falar, calma, respira, você não precisa ficar estimulando o tempo todo. E vai acontecer algumas coisas que não vai ser culpa sua, é por conta da deformidade, não é patológico. Então, tem coisas que você não vai poder evitar. Mas não desiste, não deixa de praticar, porque é importante. Não, eu não tinha nem um tipo de informação. Eu posso dizer que 99,9% dos profissionais que me atenderam eram deficientes. E eu me sentia assim, ao léu, sabe? Era jogada para lá, para cá, sem contar a falta de empatia, falta de humanização. Então entrava e agora não falando só dos fisioterapeutas, mas de médicos, entrava uma adolescente com uma criança no colo com deficiência, tinha aquele olhar julgador, né? Já tinha preconceito. Isso tudo só atrapalhava, só complicava ainda mais. E eu tive um profissional, a gente até fez um programa aqui que a gente trouxe esse profissional para agradecer. Depois de 20 anos eu encontrei ele, que foi o primeiro fisioterapeuta do meu filho, que foi um divisor de águas na minha vida. Então, aquele homem, ele olhava para o meu filho com um olhar tão espiritualizado, ele olhava para mim com um olhar tão acolhedor, e tratava aquilo com um acalento, sabe? Que eu falei, poxa vida, eu quero ser assim. Se um dia eu for fisioterapeuta, eu quero ser igual a essa pessoa. O tempo passou, meu filho foi desligado de onde ele era atendido, porque ele cresceu e só atendia a pediatria. Um determinado momento da minha vida, devido a um abraço, eu tentei fazer o meu filho me dar um abraço e eu consegui. E quando ele me abraçou, ele tem bastante espasticidade, né, rigidez muscular, ele fez... Sabe aquela sensação de gratidão, de, cara, obrigada, você me ajudou a dar um abraço em você. Ele não tem espontaneidade para dar o abraço. E meu coração aqueceu nesse momento. Eu falei, eu ajudei uma pessoa a dar um abraço, a realizar um movimento e dar um abraço. Poxa, quantas pessoas eu não posso ajudar a fazer isso? Eu vou fazer fisioterapia. Meu filho já tinha seus 18, 19 anos. E quando eu falei isso, eu vou fazer fisioterapia para ajudar outras pessoas a aprenderem a abraçar, eu lembrei desse profissional. Eu falei, eu vou me formar e quando eu me formar eu vou encontrar ele, eu vou agradecer ele. E aí comecei a minha trajetória. Para mim foi muito difícil, porque, imagina, né? Eu tenho uma outra filha também, típica, então sou mãe atípica e mãe típica, de 23 anos. E não foi fácil cuidar da casa, ter um filho totalmente dependente, fazer faculdade, já não era mais uma menininha, né? Eu já estava disputando sala de aula com uma molecada de 20 anos,
podia ficar na faculdade o dia inteiro, eu não podia. Eu não tinha esses privilégios mais. Então, foi uma jornada muito difícil também, quando eu comecei a faculdade. Mas depois disso, depois desse momento de emoção, eu decidi que eu faria fisioterapia apenas para entender a patologia do meu filho. Eu sabia que eu não poderia fazer ele andar ou ter outras funcionalidades que uma pessoa sem deficiência tem. Mas eu sabia que eu podia melhorar a qualidade de vida dele. E eu queria entender o que era essa paralisia cerebral que ninguém me explicou. Por que ele era tão rígido, né? Qual que era o nível de comprometimento cognitivo? Eu não me conformava só com as informações do Google. E eu via muita má vontade dessas informações serem passadas por profissionais. E eu me propus a fazer fisioterapia só para o meu filho. Só queria atender ele, não queria ganhar dinheiro com isso, não queria trabalhar. Mas na faculdade eu me apaixonei, mais ainda pela profissão, e aí eu decidi que eu atuaria. Tá. Como profissional Como da profissional no área mercado. e assim, empenhada em ter uma postura Totalmente exatamente diferente. diferente, né? Para É. poder. Quando eu decidi que eu atenderia, né, que eu levaria isso adiante, porque quando a gente entra na faculdade, tudo que você faz que é novo vai trazendo maturidade para você. Você começa a ver as coisas com um olhar diferente.